Olá, sejam bem-vindos a mais uma leitura do Evangelho no Lar. Eu sou Camila Sanches, a sua corretora de lares. Por favor, separe um copo de água para cada pessoa que desejar receber a água fluidificada. E se você tiver algum animal de estimação, faça a limpeza das vasilhas e coloque água nova. Vamos iniciar com a oração de abertura. Rogamos ao Senhor Deus Onipotente que envie bons espíritos para nos assistir, que afaste os que poderiam nos induzir em erro e que nos conceda a luz necessária para distinguir a verdade da impostura. Afasta também os espíritos maldosos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem introduzir-se aqui, faz que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos que se dignam a vir nos instruir, nos tornem dóceis a seus conselhos. Nos livrem de todo pensamento de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Nos inspirem compaixão e benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Façam que, finalmente, pelos sentimentos de que fomos animados, reconheçamos sua benéfica influência. Deem aos médios que escolheram para nos transmitir seus ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhe és confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se na reunião houvesse pessoas que a ela tenham vindo atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abram seus olhos à luz e perdoem-nos, como nós perdoamos se vierem com más intenções. Pedimos especialmente ao espírito de André Luiz, nosso guia espiritual, que nos assista e que vele por nós. A leitura de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec é do capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai. Mundos inferiores e mundos superiores, itens 8 a 12. A classificação de mundos inferiores e mundos superiores é mais relativa que absoluta. Tal mundo é inferior ou superior com relação àqueles que estão acima ou abaixo dele na escala progressiva. Uma vez que se toma a Terra como ponto de comparação, pode-se ter uma ideia do estado de um mundo inferior, supondo nele o homem na condição das raças selvagens ou das nações bárbaras que ainda se encontram em sua superfície e que são os restos de seu estado primitivo. Nos mais atrasados, os seres que os habitam são de algum modo rudimentares. Possuem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não são abrandados por nenhum sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem pelas noções do justo e do injusto. Unicamente a força bruta impõe a lei. Sem indústria, sem invenções, os habitantes passam a vida na busca de alimentos. Deus, contudo, não abandona nenhuma de suas criaturas. No fundo das trevas da inteligência localiza-se, escondida, a vaga intuição, mais ou menos desenvolvida, de um ser supremo. Esse instinto é suficiente para torná-los superiores uns aos outros e preparar sua ascensão a uma vida mais completa, pois não são seres corrompidos, mas crianças que estão crescendo. Entre esses graus inferiores e os mais elevados, há inúmeros degraus, e nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, é difícil reconhecer aqueles que foram esses seres primitivos, do mesmo modo que no homem adulto é difícil reconhecer o embrião. Nos mundos que chegaram ao grau superior, as condições da vida moral e material são totalmente diversas daquelas da vida na Terra. A forma do corpo é sempre, como em toda parte, a forma humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem da materialidade terrestre e não está, por conseguinte, sujeito às necessidades, nem às doenças, nem às deteriorações que a predominância da matéria provoca. Os sentidos mais apurados têm percepções que aqui na Terra a grosseria dos órgãos sufoca. A leveza específica dos corpos torna a locomoção rápida e fácil. Em vez de se arrastar penosamente no solo, desliza, por assim dizer, na superfície ou plana na atmosfera sem qualquer outro esforço que o da vontade, da maneira como são representados os anjos, ou como os antigos imaginavam os manes dos campos elíseos.
Os homens conservam a seu grado os traços de suas migrações passadas e se mostram a seus amigos como eles os conheceram, mas iluminados por uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores, que são sempre elevadas. Em lugar de semblantes descorados, abatidos pelos sofrimentos e pelas paixões, a inteligência e a vida cintilam com esse brilho que os pintores transmitiram pelo nimbo ou pela auréola dos santos. A pouca resistência que a matéria oferece a espíritos já muito avançados torna o desenvolvimento dos corpos rápido e a infância curta ou quase nula. A vida, exemplo de cuidados e angústias, é proporcionalmente muito mais longa do que na Terra. Em princípio, a longevidade é proporcional ao grau de avanço dos mundos. A morte não tem ali nada dos horrores da decomposição. Longe de ser motivo de pavor, ela é considerada como uma transformação feliz, porque lá não existe a dúvida sobre o futuro. Durante a vida, a alma, uma vez que não está encerrada numa matéria compacta, brilha e desfruta de uma lucidez que a coloca num estado quase permanente de emancipação e permite a livre transmissão do pensamento. Nesses mundos felizes, as relações de povo a povo, sempre amistosas, jamais são perturbadas pela ambição de sujeitar seu vizinho, nem pela guerra que é sua consequência. Não há senhores, nem escravos, nem privilegiados por nascimento. Só a superioridade moral e intelectual estabelece a diferença das condições e confere a supremacia. A autoridade é sempre respeitada, porque é conferida somente ao mérito e é sempre exercida com justiça. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas ainda de si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é chegar à categoria dos espíritos puros, e esse desejo incessante não é um tormento, mas uma nobre ambição que o leva a estudar com ardor para igualá-los. Todos os sentimentos delicados e elevados da natureza humana ali são engrandecidos e purificados. São desconhecidos os ódios, os ciúmes mesquinhos, as baixas cobiças da inveja. Um laço de amor e de fraternidade une todos os homens. Os mais fortes ajudam os mais fracos. Possuem mais ou menos bens, segundo se aplicaram mais ou menos para conquistá-los com sua inteligência, mas ninguém sofre com a falta do necessário, porque ninguém ali está em expiação. Numa palavra, o mal não existe. Em seu mundo, vocês necessitam do mal para sentir o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Nos outros mundos, esses contrastes não são necessários. A eterna luz, a eterna beleza, a eterna tranquilidade da alma proporcionam uma alegria eterna que nem as angústias da vida material, nem o contato dos maus, que ali não têm acesso, perturbam. Aí está o que o espírito humano tem maior dificuldade em compreender. Foi bastante engenhoso para pintar os tormentos do inferno, mas nunca conseguiu representar as alegrias do céu. E por que isso? Porque, sendo inferior, só suportou sofrimentos e misérias, e nunca entreviu as claridades celestes. Só pode falar do que conhece. Mas à medida que se eleva e se purifica, o horizonte se abre e compreende o bem que está diante dele, como compreendeu o mal que ficou para trás. Esses mundos felizes, no entanto, não são mundos privilegiados, pois Deus não é parcial com nenhum de seus filhos. Dá a todos os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegar a esses mundos. Ele os faz partir todos do mesmo ponto, e não dá a nenhum mais que aos outros. As primeiras categorias são acessíveis a todos. Cabe a eles conquistá-las por seu trabalho. Cabe a eles alcançá-las o mais cedo possível ou permanecer inertes durante séculos e mais séculos nos subterrâneos da humanidade. Palavra dos Espíritos, graças a Deus. Mas antes de iniciarmos a oração de encerramento, eu quero pedir a você, que ainda não é inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva agora. Clique no botão inscrever-se aqui abaixo do vídeo. Aproveita para ativar o sininho das notificações e receber todos os nossos vídeos. Se você está com problemas, precisando de ajuda ou conhece alguém que está enfrentando muitas dificuldades em casa, como animaizinhos perdidos ou doentes, brigas constantes com os filhos, discussões no relacionamento, por favor, compartilhe essa mensagem. Leia também a descrição desse vídeo e entre em contato conosco pelo WhatsApp. Você pode salvar a vida de alguém, curtindo e compartilhando o nosso conteúdo. Vamos finalizar com a oração de encerramento. Agradecemos aos bons espíritos que se dignaram vir comunicar-se conosco
e lhes rogamos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam com que, ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos também que essas instruções sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam participar dessa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Amém.